A história da Páscoa. A Páscoa é uma festividade antiga, repleta de promessas e revelações, principalmente para os cristãos que creem no propósito da revelação divina para a humanidade. A história da Páscoa revela as promessas de Deus e a liberdade de um povo. Durante um evento ocorrido desde os tempos dos patriarcas de Israel e as terras do Antigo Egito, até a cruz que foi erguida há cerca de 2000 anos, fora dos muros de Jerusalém, mudando para sempre a história do mundo. A Páscoa é uma celebração judaica instituída por Moisés, seguindo uma ordem específica do próprio Deus. Porém, a história da Páscoa tem suas raízes ainda antes do tempo de Moisés. Aproximadamente 500 anos antes da instituição da Páscoa no Egito, Deus falou com Abraão acerca do futuro de sua descendência, o povo de Israel. O Senhor avisou Abraão que os israelitas seriam peregrinos em terra alheia. Eles seriam reduzidos à servidão e oprimidos por 400 anos. Porém, Deus também prometeu que julgaria a nação que dominasse os filhos de Israel e os libertaria. O tempo passou e mais tarde José, que era bisneto de Abraão, foi traído por seus irmãos e vendido como escravo a comerciantes ismaelitas, indo parar justamente no Egito. Depois de enfrentar muitas dificuldades, segundo o plano soberano de Deus, José se tornou governante daquela terra numa época de terrível escassez. Aquela crise levou a casa de Jacó até o Egito em busca de alimento. Então os irmãos de José descobriram que ele havia sido exaltado por Deus naquela terra e que ali a descendência de Abraão sobreviveria. Durante algum tempo, os israelitas viveram com dignidade no Egito. Mas José e toda aquela geração morreram e chegou o tempo em que se levantou um faraó, que não conhecia José, e esse faraó escravizou os filhos de Israel. Depois de 400 anos que os israelitas estavam no Egito, Deus levantou Moisés como libertador de seu povo. Esse processo envolveu 10 pragas que o Senhor enviou contra os egípcios e foi a última praga que consistiu na morte dos primogênitos do Egito. O episódio que deu origem à celebração da Páscoa. Quando Deus anunciou a 10ª praga, instruiu Moisés e aos israelitas que sacrificassem um cordeiro macho sem defeito e espargisse o sangue do cordeiro nos umbrais e nos altos dos batentes das portas de suas casas. Eles deveriam comer a carne do cordeiro assada no fogo, acompanhada de pães ázimos e ervas amargas, pois naquela mesma noite Deus passaria sobre o Egito, com seu juízo atingindo as terras egípcias, matando todos os primogênitos, desde os homens até os animais, completando a derrota dos deuses do Egito. Jesus era levado por seus pais a Jerusalém todos os anos para a festa da Páscoa. A refeição pascal podia ser consumida em qualquer casa da cidade e era comum que os judeus se reunissem em grupos, assim como o grupo de Jesus e seus discípulos, que se reuniu no cenáculo, formando um tipo de unidade familiar. Aquela foi a última ceia pascal e a última vez que a instrução ainda dada no Egito deveria ser observada. Porém, a verdade é que todo aquele sangue derramado dos cordeiros sacrificados na Páscoa judaica apontava para o único sangue capaz de realmente prover expiação do pecado, o sangue de Jesus Cristo. Jesus foi traído, preso, crucificado durante a Páscoa em Jerusalém. E assim, como cordeiro pascal sem defeito, no sacrifício de Cristo, nenhum de seus ossos foi quebrado,
cumprindo-se dessa forma o que fora profetizado. Após aquele momento, ninguém mais deveria sacrificar um cordeiro, assá-lo e comê-lo com ervas amargas e pães ázimos. Isso porque o Cordeiro de Deus será sacrificado de uma vez por todas, num sacrifício perfeito e definitivo, sem a necessidade de qualquer complemento. O próprio Filho de Deus foi entregue como resgate em favor dos redimidos para apaziguar a santa ira de Deus, que exige o castigo pelo pecado. E foi assim que a última Páscoa deu lugar à primeira ceia do Senhor. E também é importante notarmos que a Páscoa aponta para o futuro. Era o símbolo do que haveria de vir, o prenúncio da promessa que deveria se cumprir. Já a ceia do Senhor aponta para o passado, como símbolo da promessa que já se cumpriu, ao mesmo tempo que serve de esperança para a consumação de todas as coisas no dia do retorno do Senhor. A última ceia, Jesus participou com seus 12 discípulos, e a próxima, ele prometeu que participará com todos nós na glória celestial. O significado da Páscoa para os cristãos são os méritos da obra de Cristo na cruz. A ira de Deus passou por cima de nossas vidas, pois nos umbrais de nossas portas seu precioso sangue atestou que fomos justificados.